Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5, Debate da Vida. Já tá começando o nosso Debates da Vida. Tudo certinho com você nessa quarta-feira? Então, ó, vem pra cá. youtube.com/eutonavida, Instagram, Facebook, pra você assistir ao nosso debate que já está começando. Lá no YouTube, não tem inscrição ainda, então faça a sua inscrição. Já clica lá no sininho pra você receber notificação toda vez que estivermos ao vivo, combinado? E também pode pegar esse link e distribuir com os seus amigos aí no WhatsApp para que eles possam assistir ao debate também. E participar lá no chat, lá no YouTube. Participar através do WhatsApp da Vida, mandando áudio e vídeo de 30 segundos, tá bom? 12-99747-2010. Pastor Fabrício Costa, bom dia! Bom dia, Simone! Muito bom dia a todos vocês que estão aí do outro lado, aí nos assistindo ou nos ouvindo. Que você tenha um dia excelente, abençoado na presença de Deus. E hoje, como você sabe, como todos os dias e que todas as manhãs, nós trazemos aqui assuntos que são tanto quanto muito, mas muito interessantes, que vão corroborar, que vão aumentar o seu conhecimento e sempre te dando aquelas alternativas, ou fortalecer o que você já entende, ou quem sabe até fazer com que você mude de ideia. E hoje o assunto é um daqueles que eu vou te falar uma coisa. Gente, olha, nesses meus praticamente 28 anos de ambiente de debate, no rádio, na televisão, no ambiente acadêmico, tem uns assuntos que eles não saem da mesa, eles sempre aparecem. Então, no que diz respeito, por exemplo, a soteriologia sempre está por aqui. E também cristologia, que é hoje o ponto que vamos abordar. E o fato de um assunto estar sempre na mesa não significa que a gente vai falar assim, de novo esse assunto. Não, não é isso, não. A cada vez que o assunto volta à mesa, nós aprendemos mais um pouco, nós fortalecemos o que já entendemos, repito, ou quem sabe até podemos começar a olhar de outra maneira para o mesmo assunto. E hoje, o tema aqui, cristológico, é o seguinte: Jesus foi criado ou ele é eterno? O que é que você pensa? Bom, sobre esse tema, nós encontramos alguns textos ao longo das Escrituras, desde a literatura profética, os evangelhos, as cartas paulinas e até no livro de Apocalipse, que falam deste assunto. Alguns negam a existência eterna de Jesus Cristo, baseados, por exemplo, em texto como Colossenses 1,15, você tem Provérbios 8:22, você tem Apocalipse 3:14 e alguns outros que também muitas pessoas lançam mão para tentar fundamentar, ou segundo o que eles acreditam, né, que Jesus ele foi criado, ele não é eterno. E argumentam também que essa expressão significa que Jesus foi o primeiro ser criado dentro do que está em Colossenses 1,15, quando Paulo então está dizendo acerca que Jesus foi o primogênito de toda a criação. Então será que ele foi criado? O primeiro, a primeira coisa criada? Seria isso mesmo? Ou é uma referência em outro sentido? E você pensa o quê? Então você pode votar na nossa enquete no YouTube, como você sabe, e também participar aqui com a gente, com os seus vídeos que você pode mandar, com 30 segundos, e os áudios, além das suas participações, que nós vamos ler aqui, vamos ouvir e vamos também assistir você com os seus vídeos. Então não deixe de participar, você sabe, nós estamos aí no Instagram, no Facebook e no YouTube com Eu Tô Na Vida. Muito bem, e hoje comigo aqui, para tratar deste assunto, teremos apenas um indivíduo, um pastor abençoado presencialmente. Do outro lado teremos um online e a terceira participação também, lá no terceiro bloco, também será online. E quem é que está comigo aqui hoje? Pastor PH. E gente, vocês não sabem, ele veio armado. Pastor PH, bom dia. Muito bom dia, pastor Fabrício. Hoje o martelo de Thor vai cantar. Bom dia, Deus abençoe você, Simone. Deus abençoe todos vocês que estão aqui nessa manhã. Para mim é um prazer muito grande, pastor Fabrício, estar aqui mais uma vez, toda a produção. Esse é um tema bacana, um tema de muita importância, né, para a igreja brasileira. E eu acredito que a gente vai tentar aqui
ao longo do debate, ampliar o nível de conhecimento, a linha de conhecimento. Tem algum 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras, ao contrário aquilo que eu penso, para deixar você munido, falar, como assim? É desse jeito mesmo. Um debate, pastor Fabrício, como o senhor falou, histórico, que é discutido desde o 3º século da igreja até os dias de hoje. E ao longo do tema nós vamos tentando aí, inclusive, entrar nos textos que a oposição aclama para desmontar esses argumentos e mostrar que Jesus é eterno, nunca foi criado, nem gerado e sempre existiu na eternidade. Muito bem. E do outro lado lá, né, do outro lado da linha, hoje também o professor Marco Brito. Bom dia, professor Marco. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade, feliz de estar aqui mais uma vez. Apesar dos muitos compromissos que a gente sempre tenta participar aqui, porque eu acho que é importante para os cristãos entenderem o próprio texto, a própria construção do texto sagrado para os cristãos. E é por isso que a gente está aqui, eu gosto muito de participar. Às vezes as pessoas ficam tristes, né? Um pouco esfurecidas às vezes, mas é importante o contraditório nessa questão. Assim como, na verdade, eu sempre apresento questões que eu acho que é muito mais científicas, estudos, do que realmente uma posição. Lógico que a fé eu deixo aí de lado nesses debates, porque eu acho que é mais importante conhecer os textos, como foram escritos e por que foram escritos, né? E a fé é uma questão mais dentro da igreja, dentro do culto. Por isso que as pessoas precisam separar as coisas para que não tenham problema. E aqui eu vou mostrar para vocês a dificuldade de considerar eterno e não criado, por exemplo. Ainda que pela fé se possa dizer que ele é eterno, né? É isso aí. Ok. Olha, nós agradecemos demais a participação de ambos e é sempre um prazer tê-los aqui e agradecendo sempre também, né, a disposição. A gente sabe que a vida é corrida, muitos compromissos, mas como o professor Marco disse aqui, sempre acha um espacinho aí para nós, viu? Deus abençoe muito vocês. Bom, e você que nos acompanha, o que é que você pensa? Vai voltando aí na nossa enquete que já está no ar. O debate da vida já começou e eu volto aqui na mesa agora com ele que trouxe hoje o martelo do Thor. Esperamos que o senhor não fique com esse martelo aqui pro meu lado, né, professor? Vai cantar, hein? Então vamos lá, vamos saber aqui qual que é a opinião inicial do pastor PH. Pastor, o senhor entende que Jesus foi criado ou é eterno? 2 minutos. Esse é um debate histórico e ele vem sendo discutido na história da igreja já a partir do 3º século. Né? Ele cria suas raízes a partir do 2º século e quando nós entramos no 3º século você tem as discussões acerca da pessoa de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Achei legal, né, inicial que o pastor Marcos falou acerca da fé. A fé, ela saber separar é primordial. E principalmente, falando por mim, eu, quando estou debatendo, não consigo deixar minha fé de lado, porque ela está incutida em mim. Agora, se o senhor se refere à fé como provar a veracidade das escrituras sagradas, ela também continua mantendo. Mas tem muitas pessoas, eu entendo quando o senhor diz sobre a fé, que não, mas eu creio assim. Então o senhor não vai ouvir isso de mim. E a gente está com bastante base aqui para provar que Jesus é eterno. Bom, a primeira questão é que não existe um texto na Bíblia, e aí isso é provocativo para justamente mostrar o suposto texto para a gente conseguir trabalhar, que fala que Jesus foi criado. Se usar Provérbios 8:22, não está falando de Jesus, está falando da sabedoria. Se usar Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16, 17, Jesus é o primogênito sobre toda a criação. Vamos precisar entrar no grego, sem fé, só o grego. Se usar Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6 e 7. Bom, enfim, Apocalipse, qualquer texto que a gente vai trabalhar nas escrituras, nenhum texto prova que Jesus é criado. E ao longo dos concílios foi desenvolvida uma teoria que é muito mal compreendida, dizendo que Jesus é eternamente gerado. E assim, tanto criado quanto gerado implica num começo, num princípio. E se Jesus foi ou criado ou gerado,
significa que ele tem um começo. Se ele tem um começo, ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é Deus. Se ele não é Deus, não existe trindade. E aqui é onde a gente derruba várias doutrinas nas escrituras sagradas. Muito bem. Considerações iniciais, então, do pastor PH. Ele entende que Jesus, ele é eterno, sempre foi e nunca foi criado. Agora, o professor Marco, o senhor tem também os mesmos 2 minutos para dizer para nós aí, toda a nossa audiência, o senhor acredita que Jesus foi criado ou é eterno? 2 minutos. Bom, como eu disse aqui, eu vou falar muito mais sobre pesquisa do que eu acredito ou deixo de crer. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com pesquisa científica, a gente vai analisar todos os meandros para que possa provar uma tese ou ir contra ela. E a questão aqui é como mostrar que o ser Jesus criado, como todo ser humano, né, é até possível. Até porque nós, quando trabalhamos com o texto religioso, da forma como foi trabalhado com o pastor agora, a gente fica apenas tentando falar, de forma até às vezes discricionária, do texto e tentando formular teses baseadas só no texto. Mas como eu também trabalhei com arqueologia, com construção literária, construção textual, a gente vê que o texto muitas vezes ele tem uma tendência, óbvio, religiosa, de tentar provar as suas próprias convicções. E é por isso que a gente, quando vai usando um texto acima do outro, existe uma linha teológica que vai seguindo para poder provar a sua própria tese, né? E não aquilo que realmente possa ocorrer, literalmente falando ou textualmente falando. Então, quando você olha a história humana, a história do Cristo, a história de Jesus, a história que está ao redor da vida de Jesus ali, a gente percebe que para Jesus ser esse ser eterno, foram várias construções humanas ou várias construções ideológicas de um povo para poder construir essa ideia de Jesus eterno, por exemplo. É claro que eu estou falando aqui de pesquisa científica, tá? E aí quando você olha os textos, as construções, você vai perceber que até o próprio Moisés, por exemplo, foi tratado em algum momento como um ser divino, né? Ainda que criado, Moisés em comparação a Jesus. Quando você analisa o próprio Elias, Adão, tem textos daquele período do primeiro século que vão começando a identificar uma questão que eu chamo de angelomórfica, porque é o meu doutorado nesse trabalho na questão da teologia, né? E na filosofia uma questão diferente um pouco, mas também trata até as ideias, por exemplo, do Aristóteles, de falar da inteléquia, ou seja, um ser que nasce, mas é aquele que está construído dentro da mente humana, e para ele é o ser divino. E aí é que vai surgir aí essas questões, no meu entendimento, na questão pesquisa científica do período do século I, né? E aí a gente começa a analisar que Jesus, que os textos podem ter esses referenciais para tentar mostrar que Jesus é eterno, para provar que Jesus, não só a partir do contexto que eles tinham da sabedoria, constrói aí o conceito de eternidade de Jesus. Claro que quando eu entro nesse meandro, a gente tem que pensar que tem textos que falam de Jesus eterno, aí a gente pode ir contra o contexto que já foi dito aí, contra a Trindade, contra até mesmo o nascimento virginal, todas essas questões. Mas é importante a gente analisar isso, porque se você tem fé só baseado naquilo que você entende e não naquilo que pode ser discutido, a gente perde aí força, até mesmo no contexto não só teológico, mas de fé também. É por isso que eu falo, assim, a possibilidade da criação de Jesus é muito grande nesse contexto, até porque em alguns estudos teológicos a gente percebe, a gente discute a questão, principalmente nas aulas de teologia que eu dava, Jesus sabia que era Deus, percebeu-se Deus, ou se encontrou como Deus conforme foi passando a vida dele, ele foi vendo as ações que ele tinha, e antes e durante a sua vida, tudo aquilo que ele fez, e tudo aquilo que viram nele e perceberam nele uma divindade pré-existente nele. Então, é a partir disso que a gente fala assim, a possibilidade da criação dele pode ter uma linha aí importante a ser discutida e pesquisada. Ok. Muito bem, então as considerações iniciais do professor Marco Brito, ele entende o contrário, que Jesus foi criado e ele então disse que vai trazer aí, né, os seus fundamentos mais científicos no caso. Bom, vamos então aqui agora ouvir as opiniões. A primeira opinião, o áudio do pastor Robinson de Magalhães e depois do pastor Renato Gonçalves. Jesus é eterno. E uma simples análise morfossintática dos termos de textos e contextos, como de João, capítulo 1, versos 1 a 14, Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, e Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3, percebe-se
claramente que Jesus não foi criado, ele é eterno. O que eu percebo é que algumas escolas com viés mais liberais, que não creem na inspiração das Escrituras Sagradas, por não conhecerem o grego, por não terem a aptidão, a técnica de poder fazer uma análise morfossintática, incorrem nesses erros por conta de seus pressupostos. Outros sim. O que é importante salientar nesta manhã é que na Palestina do primeiro século existiam apenas 3 escolas, haireses, que eram fariseus, essênios e saduceus. E naquela cultura que defendia o monoteísmo de uma forma tão ferrenha, o cristianismo nasce, cresce e se expande de uma forma avassaladora, porque naquela época essas 3 escolas não compunham mais do que 5% da sociedade judaica da época. Mas quando o cristianismo surge apontando que Jesus era o próprio Cristo, era o próprio Deus, o cristianismo tem um crescimento avassalador e é muito interessante como pode, naquela cultura monoteísta, o cristianismo crescer com uma lição tão distinta da própria cultura judaica. Portanto, uma análise morfossintática dos termos gregos, bem como também da cultura judaica, aponta que Jesus não foi criado, mas que ele era Deus. 96.5 Debate da Vida. O próprio Jesus atribui a criação a Deus, assim como fazem também todas as Escrituras. Porque Jesus não disse algo como: quando eu os criei, as criaturas no céu atribuem o ato da criação ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Jesus não é o que está sentado no trono, mas sim o Cordeiro. O poder da criação procedia de Deus por meio do seu Espírito Santo. Foi por intermédio de Jesus que tudo foi feito. Não foi ele próprio quem criou tudo. Para Paulo, Deus criou Jesus e então usou Jesus como agente para criar o resto das coisas. O Criador, Jeová, sempre existiu. Já Jesus, a Bíblia nos declara que teve um princípio. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, declara sobre Jesus: suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. A palavra origens é clara evidência de que Jesus teve um princípio. Como mostrado antes, Jesus foi gerado por Deus. Portanto, é bem claro pela Bíblia que Jesus não é o Criador, mas sim o meio pelo qual Jeová Deus criou todas as outras coisas, uma vez que Jesus é o princípio da criação de Deus. Muito bem, então nós ouvimos aí as opiniões dos áudios, a primeira do pastor Robson de Magalhães, entendendo que Jesus não foi criado, ele é eterno. E o pastor Renato Gonçalves entendendo que não, que Jesus, ele foi criado, né? E até diz que o próprio Jesus atribui a criação a Deus. Muito bem, então essas foram os áudios aí, você pode continuar participando conosco e agora vamos aqui as opiniões mais aprofundadas, mais detalhadas dos nossos convidados de hoje. Lembrando que no terceiro bloco teremos também a participação especial online do pastor Christopher Marques. Eu volto aqui para a mesa e quero o pastor Paulo Henrique só dar aquela aprofundada lá, pastor, acerca do que o senhor está defendendo aí. O senhor ouviu as opiniões, né? Por que o senhor crê que realmente Jesus foi criado, ou melhor, que Jesus não foi criado e ele é eterno? Explica para nós mais aprofundadamente, o senhor tem 4 minutos. Legal. Quando se fala de âmbito de pesquisa, essa discussão do Jesus histórico, quero mesmo que o professor Marcos Brito entre nisso, né? Eu também tenho especialização em arqueologia, estive com o professor e doutor Israel Filkenstein, inclusive na última semana eu fiz aquisição de pelo menos 10 obras na linha só de Israel Filkenstein, a Bíblia Desenterrada, na linha do Jesus histórico ou na oposição acerca da divindade de Jesus. É bem provável que o Marcos Brito deve estar falando desse livro aqui, ó, Como Jesus se tornou Deus, de pelo menos aí 600 páginas. Essa obra é da Leia, de Bart de Ehrman, né? Não sei se vocês acompanham aí. Além dessa obra aqui, no âmbito do Jesus histórico tem essa daqui, tem essa obra aqui do Bart Ehrman, só que na mesa tem pelo menos mais 3. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, Jesus existiu sim ou não. Então assim, pode entrar
em pesquisa acadêmica, sem fé, porque a gente está preparado aqui. E uma obra que eu indico, na linha do que eu vou defender, um extraterrestre na Galileia, de C.R.P. Wills, da Madras. Essa obra é fantástica, se você quiser acompanhar. Posto que muitos erram, né? Isto posto, não, isso posto, ou seja, as obras expostas a todos vocês. Miqueias capítulo 5, versículo 2, como disse o professor aí, porque esse é um discurso bem testemunha de Jeová, dizendo que Jesus foi criado na eternidade, Deus, Jeová. Para começar, que o nome de Deus não é Jeová, né? Mas vamos pro tema aqui. A expressão, na verdade, ela vai dizer o seguinte: Mikeden mi me olam. E essa expressão olam, em hebraico, é eterno. Então você vai falar de eternidade. Como é que se define aquilo que é eterno? Que não tem princípio de dias e nem terá fim. Ou seja, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo de número 1, deixa claro que Jesus é eterno. Sem princípio de dias e sem fim. Sem começo e sem fim. O alfa, não é alfa não, é alfa, e ômega, não é ômega não. Então ele é o princípio e o fim. Tudo começa nele e tudo termina nele. Agora, como que a gente vai trabalhar uma questão que Tomé, por exemplo, vai dizer com todas as palavras? Em grego diz assim: apekriti Tomás kaieipen auturro kyrio mu kairofeosmo. E disse Tomé: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Se a gente trabalhar só essa expressão Kyrios aqui, eu vou me prender um pouquinho, que tem muitos outros textos que eu vou levar para discussão. Tempos atrás, pastor Fabrício, nós estivemos aqui nessa sala, nesse ambiente, trabalhando justamente sobre os nomes de Deus. E em hebraico, o nome de Deus que foi de forma voluntária deixado de ser pronunciado, que é o tetragrama. Esse nome, quando você vai pegar a Septuaginta, que é a primeira tradução, a primeira versão grega da Bíblia hebraica, ela vai utilizar a expressão Kyrios, né? Parecido muito com o francês, né? Tem esse Q, o biquinho, Kyrios, em grego, para mencionar o nome sagrado. Então, como o Tomé vem citar, ele menciona Kyrios e Theos, Deus, que era uma expressão muito comum para se tratar pessoas. E aí, se você for utilizar, mas era comum tratar alguém como Senhor, ele ia utilizar outra expressão, Kyrie, por exemplo. Mas Kyrios foi a primeira expressão que a Septuaginta utilizou para verter o nome do Eterno. Jesus é chamado de Senhor no Novo Testamento, ou seja, por várias vezes. E para incluir, eu queria pelo menos mais 30 segundos, como o pastor Marcos passou um pouquinho, eu queria só concluir aqui dizendo o seguinte: nós temos na teologia do Novo Testamento algo chamado de teologia da igualdade. A teologia da igualdade, ela é empregada na teologia joanina, quando João coloca Jesus em pé de igualdade por Deus. Só que não é só o escritor, nós temos as palavras de Jesus. E aí, aonde eu vou contra o Bart Ehrman, quando ele diz assim, Jesus não pode se... Quando ele fala que quando Jesus se tornou Deus, eu digo, Jesus não pode se tornar aquilo que ele é. Porque quando a gente vai ver na escritura e falar assim, olha, se nós somos infiéis, ele é fiel, porque não pode negar a si mesmo, ele mantém ser fiel. Ele não pode mentir, não pode enganar e não pode deixar de ser Deus. E concluindo, teologia joanina e teologia paulina afirmam que Jesus é Deus. Em Filipenses 2,5, Paulo vai falar assim, que embora sendo Deus, Paulo não está dizendo que ele é semelhante a Deus, ele é semelhante aos homens. E aqui ainda eu vou contra aquela ideia de 100% Deus, 100% homem. Então, para concluir, pastor, eu digo o seguinte, Jesus é Deus, todos os escritores na Bíblia viram isso. O que a gente tem um problema é pegar justamente a teologia sistemática para tentar costurar algumas questões. E aqui a gente pode encarar o texto de frente. Ok. O professor Marco Brito, o senhor também tem aí agora o momento das suas considerações, por favor. O senhor concorda com o pastor PH? Bom, não, assim, se a gente for falar de teologia, ele está usando a base teológica dele, fundamentando assim,
texto por texto, construindo um texto, mas as amarras são meio complicadas, né? É meio assim, a teologia ela precisa forçar algumas condições para dar sentido à sua própria essência de existência, né? Já que teologia é o estudo de Deus, só que quem é que pode estudar um ser superior ou divino? Mas em relação a esses textos, a gente sabe que eles são construções do próprio material humano que tem ali à sua disposição tanto a fé como aquele ambiente que ele vive, né? E aí é por isso que quando a gente fala Jesus é Deus, é óbvio, a fé cristã entende e acredita nisso e constrói a sua base teológica, o seu processo de fé nesses tipos de argumentos. Eu vou escrever um texto baseado nisso, é por isso que quando a gente discutiu da última vez a relação do texto ser sagrado, divino ou inspirado, a gente parte desses princípios. A pessoa vai ser inspirada na sua própria existência, na própria forma de entender o texto e vai construir. Por isso que muitos textos se relacionam. Assim como a gente olha os textos de Mateus, os textos do Novo Testamento, Mateus, Lucas, e vê lá no Antigo Testamento palavras e frases idênticas, parecidas. É uma recorrência, ou seja, eu recorro ali para poder construir o imaginário sobre Jesus. Lembre-se, eu estou falando aqui de pesquisa, né, deixando assim a questão de fé de lado para poder postular uma construção aí do criação, né, do criado, do criador ou da criação. O que foi usado aí, os textos usados pelo pastor, eu também já estudei eles. E aí, a partir quando ele fala que eu estou falando desse, eles são uns apontamentos. Mas eu trabalhei no meu doutorado outros temas, né, que é o Lois Fletcher, por exemplo, que vai trabalhar o conceito de Moisés divino, que já no primeiro século já era trabalhado, já era pensado Moisés como um ser divino nesse propósito também. E as construções são muito parecidas. Eles vão usar o texto de Deuteronômio e outros textos do Antigo Testamento, falando do Moisés que vai falar como Deus, vai agir como Deus. Então, essas comparações já eram feitas ali. Então, imagina você no primeiro século, vendo essas construções de Moisés sendo tratado como um homem divinizado, que vai subir aos céus também ser divino. Existem textos da antiguidade que falam sobre isso. Abel, como eu já falei, até mesmo o próprio Davi, um ser divinizado. Os sacerdotes, tem textos que falam que sacerdotes também eram divinizados, né? Siríaco falam de Moisés divino. Então, essas construções ajudam a permear aquela sociedade que imagina Jesus também como um ser que é divinizado. E a partir disso, para construir a ideia do Deus divino, vai ficar então baseada nessas construções. Aí quando nós lemos o Novo Testamento, sem esse filtro interpretativo, literário, construção do imaginário da época, a gente lê o texto e imagina que é já uma revelação divina assim, que veio e pronto, acabou-se formando na mente e na fé e na fala dos discípulos e dos apóstolos. Na verdade, eles estão permeados desse pensamento. Então, quando eles falam de Jesus, eles veem Jesus, eles veem as ações de Jesus, a forma ética, humana, né? E aí eu tenho que recorrer aos próprios padres e bispos e até mesmo o Papa do século III, que diz que alguém tão humano assim só podia ser Deus, é óbvio. Comparado àquela sociedade, tudo que eles viviam, Jesus tinha um nível muito superior. E aí eu estou falando, é claro, aqui de temas e suposições para mostrar que os textos que tanto o pastor aí usa como a igreja usa são baseados na construção literária de um povo que entende que um homem como Jesus era divino. E aí, se você perguntar a minha posição, que eu não quero dar, mas como eu vejo o texto esse homem, Amém. A partir dessa construção é criado, mas a eternidade, aí a gente pode partir de um outro propósito, que é a relação do ser que encontra em Deus a sua divindade. Ok. Muito bem, então as considerações aprofundadas já foram apresentadas e você que está aí do outro lado, o que você está entendendo, o que você está achando, o que você pensa? Então você pode votar na nossa enquete e na volta do break já saberemos da nossa primeira parcial. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no culto de celebração em família.
Você é nosso convidado. Venha receber uma palavra de vida. Anote o endereço: Rua Doutor Zuquim 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Vida FM. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Vida, tudo de bom. A campanha Aqueça uma Vida já abençoou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza. E você que ainda não participou, que tal juntar-se a nós para fazer a diferença? Separe roupas e agasalhos em bom estado, cobertor e faça sua doação. Nós estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, na Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe como oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça a sua parte. Ainda dá tempo. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. Por isso, existe o Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. Provas 28 de agosto. Consulte seu local de prova em seu cartão de confirmação no site ensejanacional.inep.gov.br. E não falte. Ministério da Educação. De bom. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Ei, você empresário, você mesmo, empreendedor que está aí nos ouvindo. Quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital? Então ligue agora para a Agência Chairo, a agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 98274 5116 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Instagram da Vida? @EuToNaVida. Hashtag tô seguindo. Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, aqui nos 96.5. É muito mais vida. É muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida. Hora da sua participação, hora do embate entre os nossos debatedores. Você que ainda não mandou a sua participação áudio, vídeo, lá pelo nosso WhatsApp da Vida, pode mandar, tá? 30 segundos, 12997472010. E também pode participar através do chat lá no youtube.com/EuToNaVida. E lá no nosso YouTube ainda tem a nossa enquete, que eu quero saber
ver como é que tá. Exatamente. Olha, hoje aqui a enquete está bastante disparada aqui no que diz respeito à percentagem de um em relação ao outro. O tema de hoje, Jesus foi criado ou é eterno? Criado, 10%. Eterno, 90%. Então, 90% dos nossos ouvintes, eles entendendo aqui que Jesus, ele é eterno. Muito bem, vamos ver aqui algumas participações. Vamos lá? Áudio? Tem áudio, né? Isso, então vamos lá. É o Natan de São José dos Campos e também o Wendel. Olá, todos, São José dos Campos, bom dia a todos. João, capítulo 1, versículo 4, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é o verbo, é a palavra, né? Cristo, nosso Messias. Eu acredito que Jesus, ele é eterno. Abraão viu meus dias e se alegrou. Deus abençoe a todos. Vida, bom dia. Eu tenho uma opinião, digo até que é como fosse uma heresia, mas não acredito que seja ofensivo, que é como se Jesus e o Espírito Santo viessem de Deus. Diferente de um filho que tem os traços do pai, o nariz, a cor da pele, a altura, Deus, algum momento ali, retirou do seu próprio ser a essência, Jesus e o Espírito Santo. Então é como se ele sempre tivesse existido, mas vindo do Pai. Muito bem, ouvimos os dois áudios aí então, o primeiro da Eunatan e depois o segundo do Wendel. A Flaviane diz assim: ele é eterno, sem dúvida. Antônio Costa: no princípio era o verbo, então ele já existia. O Joseval Ribeiro diz que Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Aildo Silva: hoje vai ter grego, hebraico e aramaico, porque em português não dá para entender a Bíblia. É desse jeito, Marão. Vai pedir na revelação do Espírito Santo aí. O Fagner Fernandes: Jesus não é eterno como filho, mas sim o próprio eterno. Ele é o próprio Adonai, o Pai, divindade, o Filho, humanidade. Bom, o Fagner aqui, pelo que nós estamos entendendo, ele crê que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Josué Silva: na minha opinião, Jesus foi gerado no primeiro capítulo de Hebreus, capítulo 1. Landinho diz assim: uma coisa que me intriga é que Jesus respeita muito o seu pai. Aulas de Maçonaria diz assim: 1 Coríntios capítulo 15, versículos 27 e 28, diz que o Eterno sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, menos aquele que lhe sujeitou tudo. E quando tudo lhe estiver sujeito, o próprio Jesus se sujeitará ao Eterno, para que o Eterno seja louvado em tudo, e Eterno é apenas o Pai de Jesus. Muito bem. Nós voltamos aqui e você aí, meu caro ouvinte abençoado, continue participando. Pode enviar o seu vídeo, que até agora não chegou nenhum, né? Mas vem, nós queremos que vem, aquela sua carinha bonitinha, isso. Manda aí o seu vídeo de 30 segundos no máximo. Eu volto aqui na mesa. O pastor PH passou na Assembleia de Deus? Sim. O professor Marco Brito: professor, o senhor se definiria um teólogo liberal? É isso ou não? Acho que sim, pode ser considerado liberal. Certo, eu acho que eu sou liberal até dos liberais, eu estou liberado de todos eles. Completamente, é um liberal full, completamente liberal. E dentre aquilo que o senhor entende, dentre algumas colocações, o senhor crê que a Bíblia, em alguns momentos, ela não traz palavra de Deus. Ela não é palavra de Deus, contém, é isso? Ela tem inspirações divinas, se você preferir. Certo, mas não é palavra de Deus como um todo. A retórica dela é maravilhosa. Tá. Tem os erros aí que as pessoas querem interpretar fugindo disso. Bom, é muita coisa para dizer nessa aula. Basicamente isso. Só para a gente posicionar aqui, inclusive os nossos ouvintes, né? Que às vezes ficam perguntam esse tipo de coisa. Ok, então tá. Então voltando aqui para a mesa, nós estamos aqui com um ponto interessante. O pastor PH, ele está fazendo uso do texto bíblico para poder argumentar que Jesus é eterno. Sim. O professor Marco Brito diz que a construção desse mesmo texto aponta para aquilo que é o contrário. Uhum.
É isso mesmo? Na verdade, ele aponta aquilo que a fé quer que diga, né? Mas aí, se a gente entender o texto como a construção, a gente vai perceber que tem aí uma definição das pessoas que acreditavam e por isso escreveram da forma como ele está falando aí, como o próprio pastor está dizendo. Sabe o que acontece? Mas aí a gente vai olhar em outros textos, ou eu vou mostrar em textos da própria Bíblia também, que há definições de divindades em outros personagens bíblicos. Sabe o que acontece, o professor Marcos? É o seguinte, o primeiro ponto, né? O senhor, como especialista na área da teologia, que o título que detém, sabe que quando a gente vai fazer uma exegese, lá não está escrito que eu preciso ter fé para analisar o texto. Então, de antemão, a gente pode dialogar aqui, assim, se eu quiser pode deixar toda a fé de lado. Em nenhum momento aqui das minhas exposições eu estou colocando fé no meio. Eu vou tratar o texto porque o primeiro princípio da exegese é fazer uma análise textual. Então a gente pode trabalhar o grego aqui, como eu proponho, o hebraico, da forma que o senhor quiser. Só que na inicial do senhor, por exemplo, o senhor coloca dando exemplos de outras pessoas divinas, mas assim, é totalmente diferente. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que Moisés era eterno. Ele era divino, né? A Bíblia chama Moisés como Deus. A Bíblia nos chama de deuses. Mas qual o contexto desses deuses? Vamos pegar a raiz da palavra? Então, assim, não é isso que a gente está discutindo aqui, a divindade de Moisés, nem a divindade de Jesus. Nós estamos discutindo aqui... Pois é, a gente não está discutindo a divindade, a gente está mostrando que os textos têm esses comparativos e muitos desses propósitos são idênticos na hora da construção do texto, sim. Sim, mas a diferença não é a construção do texto, a diferença é que Jesus é eterno. Não tem nenhum texto na Bíblia, por exemplo... Isso aí é a prática do seu texto e fé? Não, não é meu texto e fé, não. Eu vou pedir... Você precisa fazer isso para manter a sua própria forma de entender. Vamos seguir só a regra aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Então o senhor desconstrói o texto que eu vou apresentar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma que... E essa é fácil para o senhor, porque o senhor conhece o texto. Seja a mesma atitude de vocês, a mesma que de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, primeiro, o texto está falando que Jesus é Deus. Esse é o primeiro ponto. Sim, o Paulo está falando que Jesus é Deus. Não considerou que o ser igual a Deus, segundo ponto, além de Jesus ser Deus, ele não é a mesma pessoa que Deus para bater com os unicistas. Não sei se é o que o senhor acredita, mas o texto está dizendo que Jesus é igual. Se Jesus é igual, tem um comparativo para ele ser igual. João 10:30, eu e o Pai somos um. Não é o mesmo, é igual. Temos duas pessoas, mas com a mesma identidade. Beleza. Só continuando a leitura aqui. Que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tomando a forma semelhante à dos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente à morte, até a morte de cruz. Então o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: tanto na visão de Paulo quanto na visão de João, esse texto está claro. E aí, se o senhor quiser invalidar o texto, não, mas esse texto é uma construção do que Paulo acreditava. Só concluir. Esse texto é uma questão que o Paulo acreditava, que é o que o senhor vem defendendo. Então, para o senhor invalidar o texto, a gente tem que primeiro mostrar que esse texto é um texto espúrio, um apócrifo, um pseudepígrafe. E claro que o senhor não vai defender isso porque o senhor não acredita que inclusive, textos apócrifos deveriam estar aqui. Então, eu pergunto para o senhor, como eu vou invalidar esse texto de Paulo, que coaduna com o texto de João capítulo 1, versículo 1, João 1:10, João 1:18, Hebreus, que para mim Paulo também foi o escritor, se ele está dizendo que Jesus é Deus igual ao Pai? Então, para eu falar que Jesus foi criado, se Jesus é igual ao Pai, o Pai também teve que ser criado. O senhor defende isso? Não. Por que você acha que eu preciso invalidar o texto? Se eu disse que a fé deles, que eles constroem o texto, está baseada justamente naquilo que eles entendem como divino, como Deus, quando eles viram as ações de Jesus. Em nenhum momento eu disse que eu invalido o texto. Eu disse que dentro da construção do texto, vocês gostam de inverter aquilo que a gente fala. Se a gente não prestar atenção... Não é vocês, calma aí, não é vocês. É que o senhor disse assim, que a teologia que eu ia apresentar estava baseada no texto que eu queria. Então, se o senhor não aceitar o texto que eu estou apresentando, automaticamente o senhor tem que invalidar o texto. Essa é a regra do jogo. Não necessariamente. Eu não preciso invalidar em nenhum momento. Tanto é que se você fez teologia, você sabe que não se invalida os textos. Não, eu fiz teologia, eu sou teólogo. Construção. Eu sou teólogo. Né?
Então, se você fez teologia, você sabe que não se invalida um texto. Até porque se valoriza a construção do texto pela própria fé do autor e pela forma como ele entende. É isso que nós falamos, é isso que eu estou falando. O texto não precisa ser invalidado em momento nenhum. Então, mas é que esse discurso que o senhor está fazendo, esse discurso que o senhor está fazendo a questão do texto, como é que ele constrói. Na inicial não parecia muito isso, que o senhor falou assim, quando o senhor falou, porque o texto que ele está apresentando é que o aglomerado de texto é como se o texto fosse usado ao meu bel prazer. Então, se o texto que eu estou apresentando é a prova. Não inverte o discurso para querer valorizar a sua fala. Não precisa valorizar minha fala, não, mas tá aí, o senhor disse isso. Foi basicamente isso. Tá, então como o senhor responde a pergunta que eu fiz? Jesus é igual a Deus? Um texto que é normal. Não, tá joia. Você pega um texto seu, basicamente, teologicamente normal, e vai fazendo ele o quê? Baseado um texto no outro, você vai construindo a sua tese e a sua ideia. Não precisa ir no texto, não. Vamos só nesse. Vamos trabalhar só esse. Eu preciso que o senhor só me responda. Qual entendimento o senhor tem, professor Marco, desse texto proposto pelo pastor PH? O texto é uma construção da comunidade ou do próprio Paulo em alguns textos, outros não são ele que escreve. Nesse contexto, o próprio autor do texto vai construir baseado na sua fé, naquele meio que ele vive, e vai falar da divindade de Jesus, como eles entendem e veem como é a fé. É só isso, basicamente isso. Agora, a nossa discussão, necessariamente, é se Jesus é eterno ou não é, se ele é criado ou não. Agora, se eu for falar do texto originalmente, como ele está construído, eu vou fazer a mesma construção que você fez. O texto aqui diz isso e isso, e aí eu uso o grego, eu uso o aramaico. Mas qual que é a nossa base de fazer teologia? Não é o texto? Mas onde que está a nossa base? Vamos supor, se eu arrancasse todos os textos da Bíblia, eu fazer a teologia baseada em quê? A teologia não começa pelo texto? Então, quando a gente discute o texto pelo texto, sim. Que é o que você está fazendo. Então, mas se eu quero discutir o quê? A teologia nesse texto aqui, o que o senhor quer discutir? Quando a gente discute o texto pelo texto, tranquilo, você vai chegar e vai definir isso. Só que aí a gente pega esse texto e avalia ele dentro do espectro que ele está escrito, dentro da sociedade, dentro da comunidade, e vai dizer, ele crê nisso porque o grupo acreditava nisso, tinha leituras sobre isso desta forma, e normal. Aí você vai lá no textos paralelos, como os textos que eu falei de Moisés, esses pensadores também faziam esse tipo de análise. A questão é, por que então Moisés não seria tão divino como você diz? Jesus sim. Se você for avaliar e analisar Jesus com Moisés, é óbvio que Jesus, teologicamente, biblicamente, para nós cristãos, é divino, é Deus. Mas quando a gente analisa o texto nas suas construções, a gente vê que isso está sendo dito e escrito por causa da fé desse grupo, por causa da forma como eles entendem. Isso não seria quase que... Hein, professor Marco? Mas isso não seria quase que óbvio dentro da Bíblia? Porque os livros que estão ali na Bíblia foram escritos por quem, obviamente, cria em Deus, em Jesus, e consequentemente... Não, o que eu estou dizendo é isso. A gente está falando das obviedades. Eu vim aqui trazer outras questões sobre a possível procedência do ser criado. Tanto é que as falas de Paulo, se a gente for analisar, por exemplo, no contexto da filosofia, está baseado muitas vezes no contexto de Platão, sobre a questão do ser, do além, né, do aquilo que ele é para fora do ser, que é muito o ideal do ser humano é fora, não é divino. Então tem todos esses conceitos. A própria teologia cristã do primeiro e segundo século tem essas influências. Joséfo vai falar de alguma coisa, e mais ainda, Fílon de Alexandria vai até dizer que Moisés é divino também. Aí tem todos esses contextos. A gente falando apenas do texto bíblico seco, de forma... Tudo bem, a gente vai fazer uma teologia para a igreja. Mas eu estou falando aqui de um contexto de estudo, de arqueologia, de processos de construção, de como mostrar que a questão de Jesus ser divino é muito mais uma questão da construção do texto para a comunidade cristã. Sabe o que acontece, o Marco Brito? É o seguinte, por exemplo, eu queria que você usasse todas essas ferramentas que você está falando pode ser qualquer texto. Eu tô propondo esse aqui porque, assim, qualquer texto que a gente for usar, eu vou usar as mesmas ferramentas. Então eu gostaria que você usasse a arqueologia, por exemplo, para falar que não é isso que Paulo tá dizendo aqui. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte... Mas eu não disse que Paulo não tá dizendo. Não, tudo bem, é que você usa a prerrogativa da fé. E o primeiro ponto para fazer teologia é a fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus.
Então a minha teologia é a teologia que aproxima o homem de Deus. Ela começa aqui. Eu só vou me aproximar de Deus segundo aquilo que o texto fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todo homem que se aproxima dele sem fé não vai conseguir ter o resultado. Só que eu tô falando pra você que eu tô deixando a fé de lado. E eu quero trabalhar isso aqui. A pergunta que eu fiz pro senhor, o senhor não respondeu. Eu vou fazer de novo. Paulo fala que Jesus é Deus, igual a Deus. Se Jesus foi criado, por ele ser igual a Deus, Deus também foi criado? Essa é a sua pergunta, se eu puder responder. A análise desse texto seria? Não, é só responder essa pergunta. Pode ser baseado nesse texto. Por que Deus seria criado? Porque Jesus foi e ele é igual a Deus. Qual o conceito de igualdade o senhor tem nesse texto aqui? Bom, Jesus também vai falar, vai ter o texto da igualdade como comparativo. Na questão da sua forma de ver, da sua forma de acreditar nos milagres, nas ações, na forma como Jesus age. Pode ser isso. Agora, quando você fala de Paulo, é óbvio que Paulo tem essa crença de que Jesus é igual. Tudo bem, eu vou sair desse texto, embora, com todo o respeito, o senhor não tenha respondido. João, mas o que o senhor não respondeu, aí a gente vai ficar rodando. Eu não respondi. João 10:30. A igualdade para esses autores é isso. Essa é a igualdade. É a forma que o senhor tá vendo, se você vai falar, a questão não é, a questão é que você está usando um texto do igual e eu quero até que continue, para mim não tem problema. Não, bacana. Não, eu tô falando basicamente do quê? O senhor teria uma outra referência, ô professor Marco? Só a título de não deixar o nosso ouvinte aqui Fabrício, no aguardo. Só para dizer, só para deixar claro o que eu quero dizer. Se eu escrevo um texto com fé, como Paulo escreveu, é óbvio que eu vou fundamentar ela dessa forma. Não, professor, eu reconheço o que o senhor diz. Ele crê que Jesus é Deus como Pai. Bacana. Não tem como você falar para ele, eu não vou poder falar assim para você, eu não posso inventar uma história teológica. Ele crê e aí ele falou isso só para converter pessoas. Não, ele crê nisso, é a crença de Paulo. E quem crê como Paulo também vai acreditar nisso. O que a gente está discutindo aqui é a questão do criado versus o eterno, certo? Essa é a discussão. Não, perfeito. E o senhor entende que existe um outro autor bíblico que creia que Jesus não seja eterno? Então, quando a gente separa os textos bíblicos, já como foi feito pelos os concílios, é óbvio que eles precisaram fazer essa separação de texto, certo? A maioria dos O senhor acredita que dentro do texto bíblico, todos os autores apontam para a eternidade de Jesus? Ou não? João teve dúvidas. João teve certas dificuldades, porque João, na verdade, é um escritor, não é o único escritor, né? Então, alguns dos escritores de João colocam ainda Jesus, às vezes, até o próprio Jesus diz que é menor, né? Diz que não é igual, ou que é menor, ou que eles têm uma igualdade, não no sentido equiparado, mas um pouco menor. Jesus também vai falar isso em algum momento. Na verdade, sim, é bom o senhor ter citado. Jesus vai crescendo teologicamente. Você não pode falar que o que Jesus foi nos primeiros capítulos, lá no último, são o mesmo Jesus como Deus. Ele vai crescendo teologicamente. Ô Marcos, o problema é o seguinte, por isso que eu comecei trabalhando Filipenses capítulo 2. Por quê? Porque se a gente não entender a dupla natureza de Cristo, a natureza até antrópica, a gente vai começar a pegar o que Jesus é na eternidade e o que Jesus foi temporariamente aqui na Terra e fazer isso que o senhor está dizendo, né? Agora, por exemplo, então vou deixar o Paulo de lado, eu vou deixar o João de lado, embora a narrativa seja dele, e vou usar Jesus. João 10:30, em grego fala assim: Ego kai ho pater rem esmen. Eu e o Pai somos um. Né? E aqui existe um erro muito grande de muitas pessoas que dizem que eu e o Pai somos o mesmo. A expressão en, né, one, na verdade no grego aqui é um adjetivo. E esse adjetivo, nas palavras de Jesus, ele está qualificando Jesus como sendo idêntico ao Pai. Só que nós temos outras construções, que é aí onde o senhor coloca a questão de dizer que Paulo era a fé de Paulo, só que a fé de Paulo não foi construída baseada em nada. O alicerce de Paulo é Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Tá voltando, João, eu vou bater porque assim, era para conversar por lá, eu voltei. Deixa eu concluir, eu sou Não.
Fica tranquilo, só que você tá fazendo a mesma ideia que eu tô te falando desde o início, é a fé de Paulo. Então, mas a fé de Paulo tinha que ter um alicerce. A fé de Paulo é o mesmo que Jesus disse. Mas o Paulo não falou nada ao contrário do que Jesus disse. Jesus é Deus. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. E João falou isso. Então, quando eu pego a teologia da igualdade, se eu pegar João capítulo 1, Yohanan ina, enarren rologos kaiologos enfroston teon kaifeos enrologos. O senhor citou o João muito bem. O Evangelho de João é um embate filosófico. Eu trabalho com os meus alunos pelo menos há 15 anos, dizendo qual a diferença do Logos de João, do Logos de Heráclito, do Logos de Filon de Alexandria e do Logos de Platão. Quando o senhor pega a expressão Logos, trabalhada por João, na verdade em aramaico chamada de Menrá, essa expressão para João, quando ele coloca, ele fala que tudo foi feito pelo Logos e todas as coisas que existem sem o Logos não teria sido feitas. Paulo fala a mesma coisa em Colossenses, Paulo fala a mesma coisa em Filipenses e Paulo fala a mesma coisa em Hebreus. Então o que eu estou tentando construir com o senhor é que tudo que Paulo fala, que nós estamos apresentando, não veio da mente da fé infundada. Paulo está baseado no que foi escrito antes e nas palavras de Jesus. Exatamente, mas é isso que eu estou falando. Essa fé não é infundada, em momento nenhum eu disse isso. Não destrói o que eu disse. Eu disse que essa fé está baseada exatamente nesse contexto todo que eles estão. E como que Jesus foi criado? Qual a base para dizer que Jesus foi criado? Essa pergunta vai ficar no ar, não esquece dela não, que no terceiro bloco nós vamos ter a resposta aqui. Nós vamos pro nosso break, que eu já atropelei o primeiro e sabe como é que é, né, gente? A turma aqui é uma abençoada. Tem uma tal de Simone que fica me olhando com a cara. A gente vai pro break e volta já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Música premiada, o combo perfeito de música boa com os melhores prêmios do Fala aí, José Carlos. Planeta Marina. Tá de volta, hein? É nóis. Tamo junto. É isso aí. Toda vez que tocar Geiber Dias aqui na vida, anote o dia e o horário que você ouviu Liberta-me de Mim. Liberta-me de mim. Você pode ganhar um smartphone e um fone de ouvido para curtir ainda mais a rádio que é tudo de bom. Continue ligado na vida. Liberta-me de mim. Quanto mais você anotar, mais chances tem de ganhar. O resultado rola dia 26 no Papo Tudo de Bom. Promoção Música Premiada. Você tem aqui na rádio que é tudo de bom. Não muda de sintonia. Vida FM. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angeologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Música boa toca na vida. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Fala, ouvintes da Vida, aqui é Lu Meu Vídeo. Eu quero te convidar para conhecer o site da Vida, vidafm.com.br. A vida é tudo de bom.
que é tudo de bom. Vida! Toda obra feita com excelência tem algo em comum, uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim, desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com bom preço de mercado. E a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 56 74. Aba Construtora Incorporadora. Construindo igrejas, edificando o reino. Vida FM. Vida. Som. 1, 2, teste. Dudu, acho que nós já estamos ao vivo. Tá bom. Atenção, ouvintes. Olha nos meus olhos. Para, Dudu. Tá bom. Atenção, ouvintes. Interrompemos a programação para avisar que... Todo sábado às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Chama todos seus amiguinhos e vem com a gente. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. O Debates da Vida está de volta. Segunda hora do programa, hora da participação especial, hora da sua participação também, áudio, vídeo. Ninguém mandou vídeo hoje, Esse pessoal está... Nós vamos sortear aqui um galo. Um galo, para cantar galo bonito, hein? Todos os dias aí no seu ouvido abençoado, para que você então possa mandar aqui um videozinho para nós, né? Mas será nós queremos que o ver a sua cara, vai ajudar a pessoa a gravar um pois vídeo? É, então. Aí eu já não sei, hein? Bom, glória a Deus, vamos mandar um super galo lá, não sei. Tá certo. Para ver se a turma anima. Como que tá a nossa enquete? Vamos lá, segunda parcial continua exatamente do mesmo jeito. Jesus foi criado 10%. E Jesus é eterno, 90%. Continua a mesma coisa e vamos ver como é que isso aí prossegue. Nós temos agora, nesse terceiro bloco, a participação especial do pastor Christopher Marques, aquele que tem nome de ator de cinema. Pastor Christopher, muito bom dia. Me ouve? Não me ouve? Acho que não, hein? Ouve, mas nós não estamos ouvindo. E agora? Vamos lá. Eu vou aqui fazer... Deixa eu ler aqui umas participações, daqui a pouco eu volto aqui no pastor Cristo. Tem áudio, pastor? Tem áudio? Então vamos lá, vamos ver. Vamos lá? Vamos áudios? Áudio do Fábio, lá de Campinas, e também o áudio da Denise Vieira. Bom dia, Vida FM, tudo bem? Aqui é o Fábio de Campinas. Paz e graça a todos. Negar que Jesus Cristo é Deus é uma heresia, isso aí. Cristo, ele foi criado encarnado, porque o verbo se fez carne. Porém, Jesus sempre existiu, porque ele era o próprio verbo. Abraço. Bom dia, estou ouvindo o debate de novo. Na minha opinião, acho que Cristo ele é eterno, né? Apesar que ele veio como homem, né? Ele veio, Deus deu seu único filho, que ele veio aqui para a terra, né? Para pagar pelos nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou, né? E ele vai ser o nosso advogado, como tem na Bíblia, mas eu creio que ele é eterno. Bem, muito bem, os áudios aí só confirmando o placar aqui da nossa enquete 90-10. Bom, voltamos aqui, pastor Christopher Marques, me ouve agora bem? Escuto, e vocês me escutam? Agora sim, tá tudo bem com o senhor? Maravilhosamente bem, e vocês? Também, graças a Deus. Olha, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. E nós queremos saber o que é que o senhor pensa acerca do tema de hoje. Jesus Cristo foi criado ou ele é eterno? Bom, eu acompanhei aí desde o início e aí fui analisando aí os pontos de vista, né? Assim, como o PH já disse, é uma discussão desde o século III em diante. O primeiro concílio da igreja, o concílio de Nicéia, já tratava sobre isso, sobre a natureza de Cristo, né? Se Cristo era divino ou não, se ele era eterno ou não. E Atanásio de Alexandria, conhecido como o Anão Negro
da patrística, né? E ele era um teólogo africano, defendeu ali, derrotando 250 teólogos da linha subordinacionista, dentro dessa perspectiva sobre a natureza de Cristo e a eternidade de Cristo. Então, assim, é um debate, e eu tenho um amigo que tem é uma referência no cenário nacional, que é o André Chevitarese, que é o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um historiador, arqueólogo, e ele se postula ateu, porque eu acho que seria difícil mesmo ele crer, porque quando você parte dessa divisão do Jesus histórico e o Cristo da fé, você já entra num dilema aí, né? Quem se posiciona ou quem se declara cristão, não há como fazer essa divisão. O Cristo da fé e o Jesus histórico caminham juntos. Necessariamente precisam caminhar juntos. Agora, quem é um acadêmico, né? E eu que venho da área das ciências da religião, é completamente normal e fácil você ficar com o Jesus histórico e entender com uma questão mística esse Cristo da fé. Mas olhando pela perspectiva da teologia e da sistemática, quando você diz que Jesus ele foi criado, a gente entra num dilema de um silogismo aristotélico, se é que a gente poderia usar nesse sentido. Por quê? Porque nenhuma criatura que foi feita pode redimir outra criatura. E se Jesus é feito, se Jesus é criado, portanto ele não pode salvar ninguém. E aí a gente tem um problema, porque aí toda a história da igreja e todo propósito da igreja existir é vão. Porque se ele é um ser criado, ou usando a filosofia, um demiurgo, um semideus, ele não pode fazer nada pela humanidade. E, inclusive, o sacrifício dele, a morte na cruz, foi em vão, porque ele é um ser criado como eu, como qualquer outro ser. Então ele não pode salvar a humanidade. A adoração da igreja cai por baixo, a teologia da Trindade cai por baixo, a razão da igreja cai por baixo, ou seja, é como dizia o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, vã a nossa fé. A gente pode dar um tiro na boca, porque não há mais esperança e perspectiva nesse sentido. Então, quando a gente trabalha nessa linha, que foi o Ário, que era um presbítero, né, da igreja de Alexandria, que defendia que Cristo era uma criatura, um ser criado, a gente entra também no que o PH colocou aí, colocando a questão da teologia joanina, que está dentro de um contexto plural, né, de judeus, gregos, romanos, e toda uma efervescência cultural ali, e há essa construção filosófica também dentro da teologia, que, a meu ver, não tem nenhum problema nisso, né? Justino Marte foi um grande filósofo nesse sentido. O único cara que teve problema com a teologia na patrística foi Tertuliano, que dizia o que Atenas tem a ver com Jerusalém, né? Agora, olhando por essa perspectiva da teologia joanina, de fato, quando o Logos ali é usado na criação, e aí a gente vai olhar lá para o texto de Gênesis, quando Deus disse, haja luz, haja terra, haja a criação, na verdade o que estava sendo conjugado ali era o verbo, né? E este verbo é essa palavra. E é essa palavra que se fez carne, né? Que é o Deus encarnado, ou seja... Amém. Deus só pôde criar as coisas conjugando Jesus, sendo Jesus um verbo de conjugação, de
de um verbo que causa algo, que produz uma ação, que faz algo existir. Então, por isso que tanto a teologia neotestamentária dos evangelhos quanto o apóstolo Paulo vai dizer que se não houvesse o Cristo, nada do que existe poderia existir, porque ele é o verbo conjugado na boca do Pai que fez com que todas as coisas viessem a existir. Ok. Amém. Muito bem. Então, as considerações aqui do pastor Christopher Marques, entendendo que Jesus, ele não foi criado, ele é eterno. Muito bem. Ficou uma questãozinha aqui. Como é que é? Qual que foi a pergunta lá, pastor PH? O rapaz disse que a expressão filho de Deus, Deus filho, é antibíblica. Sim. Certo. Só que, na verdade, a gente tem um problema aí, que João capítulo 1, versículo 18, fala assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Filho, em muitas versões, em outras versões, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então não é antibíblica, não. João capítulo 1, versículo 18, dá base para isso. Amém. Mas, Timão, eu tinha uma pergunta que o pastor tinha feito pro professor Marcos, que a gente pediu para segurar. Lembra qual que era, o professor? Eu nem ouvi. Eu ia até te perguntar, repete porque eu não ouvi. Aí eu não sei o que era. Não lembro, será aquela questão de Colossenses 2,15? Não, na verdade ficou, né? Queria saber qual o texto que o seu texto, a construção teológica, ou a forma que o senhor quiser chamar, para dizer que Jesus foi um ser criado por Deus, então, na eternidade. Criado, gerado, não sei. Bom, na realidade, a minha discussão não é se Jesus, nesse contexto aí do texto bíblico em si, mas na própria construção da literatura bíblica que a gente fala isso, né? A gente imagina essas possibilidades. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, eu não estou discutindo a relação se ele é divino, se não é, mas a possibilidade dele ser um ser criado como nós. E aí se divinizou, se tornou divino, como a própria teologia antiga fala sobre isso, sobre outros personagens, sobre outras construções que vão formular no pensamento dos cristãos, ou dos futuros cristãos, após a morte, após a ressurreição, de que Jesus é Deus. Então, essa é a ideia, é o debate que eu trouxe aqui. Não, então, eu concordo com o senhor quando Moisés... Como seria isso na prática? Mas como que o senhor defenderia que Jesus foi criado? Não ouvi. Como o senhor defenderia que Jesus foi criado? Entendi que, só um minutinho, Cristo, eu entendi que tem Moisés e tal, toda aquela coisa toda, mas sem usar outros exemplos. Como que a gente usa o Jesus como exemplo? Quais são os textos? Quais são as bases? Qual a construção? Como que faz isso? Então, essa é a ideia, essa é a base, a gente tentar avaliar por que esses textos falam de um Jesus divino, se outros textos também já têm as construções de outros personagens divinos. Aí a gente vai falar assim, mas é que esse texto diz isso, esse texto diz que Jesus é divino e acabou. Que textos seriam esses? É o que a teologia cristã faz. É como o próprio pastor, acho que é pastor Christopher, não sei, é pastor? Então, enfim, ele foi usar e aí no final ele falou assim, se isso não for verdade, quer dizer, não tem... É em vão a fé em Deus, é em vão o cristianismo, é em vão a fé em Jesus, é em vão. Não tem nada em vão nisso. É uma relação teológica só, é uma construção teológica. Eu escolhi textos para colocar na Bíblia, por exemplo. Eu escolhi os versos que eu vou usar para a Bíblia. Esses textos são santos. Agora, por quê? Porque o concílio divinizou. Porque os judeus pegaram os textos da Torá e colocaram esses textos como divinos e não outros. Sirac, por exemplo, vai falar de uma certa divinização da Bíblia como uma construção de um texto científico histórico. Porque quando você não parte da compreensão do texto bíblico como palavra revelada ou inspiração, é natural que você tenha essa perspectiva ao olhar um texto que para determinado segmento religioso é sagrado e revelado. Então, é natural como um acadêmico, um cientista da religião, que na sua fala... Eu não sei como você se apresentou no início, logo no início que eu não consegui pegar, mas na sua fala é uma linha de
alguém que de fato não se posiciona como um cristão. Porque para ser cristão, dificilmente você vai negar essa construção, né? De que o texto é revelado, a importância, sim, dos concílios. Agora, é claro que na época de Jesus e pós-Jesus, existiam ou se nomeavam, se declaravam de maneira autônoma vários messias, vários salvadores da pátria. E como qualquer outra religião, se cria os seus mitos, né, de divinizar um personagem bíblico, como você citou no caso de Moisés, mas isso é construção religiosa histórica, ela não está dentro de um texto sagrado. Então, é isso que a gente tem que entender. Se a gente parte... Não, entender isso a gente entende. A questão não é essa. Não, mas eu acho que é isso que a gente está discutindo aqui à luz das escrituras. Então, vamos lá, olha só. Se a gente usar a escritura como ponto de partida, nas escrituras, a gente não tem nenhum outro personagem sendo divinizado. Agora, se a gente... Tem Moisés em algum momento. Então, não, Moisés não, porque quando Jesus é comparado a Moisés no Novo Testamento, porque dizem lá, ou você é Elias, ou você é aquilo, cai por terra isso e reconhecem Jesus como um Messias. Então, Jesus tem essa superioridade. A gente olha Então vamos lá aqui, o professor Marcos. Jesus é superior à lei de Moisés. Então, assim... A gente tem uma categoria do Cristo acima. Os outros vão perdendo a sua luz. Agora, se a gente olhar textos escritos na história, como o próprio Eusébio de Cesareia, que tem um manual muito bom sobre isso, entre outros, que vão colocando cartas que foram escritas ao longo da história, é normal que há, dentro da construção de uma religião, pessoas que vão redigindo os seus postulados. Igual hoje. Hoje, daqui 100 anos, quem olhar para nós vai falar, pô, esses caras se achavam apóstolos, superdeuses, etc. Mas isso não então, vamos lá aqui, ó. Que há uma veracidade... dentro de uma espinha dorsal de que os caras estão falando hoje, no nosso tempo, seja de fato uma verdade, ou que tenha respaldo divino, ou coisa do tipo, entende? Sim, sim. Vamos só para a gente se organizar aqui, o professor Marco, então vamos lá. O que a gente está aqui aguardando então, que o senhor se posicione aí dentro dessa construção que o senhor diz, né? Como que é isso na prática? Afinal de contas, o senhor entende que Jesus, ele pode, né, não ser eterno? Isso, o senhor está afirmando pode, não? aí foi a melhor coisa que você usou para mim agora. Tá. Que aqui parece, né, então, que eu trabalho com pesquisas, assim. Eu já deixei um pouco de lado essa... Quando eu falo de teologia, eu falo de pesquisa. Me preocupo muito mais com essas questões do que a fé. E consigo tranquilamente fazer isso. Tá, então vamos lá. Como que é isso? Assim, eu pus uma coisa na minha mente. Fé de verdade é aquela que ultrapassa a dúvida. Aprendi isso no primeiro ano de teologia. Eu falei, eu quero isso, porque eu quero sempre duvidar das coisas e provar que eu ou estou certo ou estou errado numa questão. Não me importo com isso. Já os teólogos que participam das comunidades, que são pastores, que são padres, eles precisam manter a fé todo o tempo. Você pode ver que o debate volta sempre assim, mas se isso foi errado, acabou a fé, acabou a igreja. Não, não acabou nada da igreja. Simplesmente a gente vai construir novas formas de entender o reino de Deus, porque Deus, para mim, Deus é superior a tudo isso. Mas, ele é maior do que a igreja. Uma coisa que o senhor não está entendendo é o seguinte, eu fiz 3 perguntas para o senhor. Espera aí, gente, assim ninguém está ouvindo ninguém. Onde está a revelação do reino de Deus na história? Onde está a revelação de Deus na história? Em todo lugar, em todo tempo. Então, mas peraí. Gente, quando eu outra pergunta. No Antigo Testamento, outra pergunta ainda não. Interpretação, porque se você analisar Deus em todo o texto, você vai ter um Deus assassino, genocida e tudo mais. Gente, vamos voltar aqui. Só um instantinho, pastor Christopher. Só um instantinho, olha só. Ele é revelado numa teologia que ele mesmo entende que é aquela de que Deus é amor. Aí ele foge de toda a teologia contrária àquilo que ele mesmo entende como Deus.
Vamos voltar aqui, vamos só terminar aqui para que o professor Marco, ele possa então definir e essa defesa que ele está fazendo aqui, a gente consiga entender e os nossos ouvintes também. Então vamos lá. Pode continuar, professor Marco. Afinal de contas, essa construção do texto que o senhor se refere, como é que o senhor, fazendo uso disso, consegue chegar ao entendimento que talvez Jesus não seja eterno? Isso, a possibilidade existe. Em textos como o próprio Colossenses que ele usou 2, mas também 1 já fala dessa primogenitura e ele mesmo já até defendeu a ideia do que é essa primogenitura, usando lá o texto original e tal. Mas é um texto que traz essa, vamos dizer assim, a dualidade entre Jesus, o primogênito da criação, e aquele que é o primeiro criado e tal. Então tem outros, é lógico, você pode defender teologicamente, mas outros autores postulam que é uma relação de Deus criado. A questão nossa, a minha questão é basicamente isso. Bom, esse texto tem uma possibilidade dessa vertente. Alguém discute esse tema. E alguém depois prova lá na frente, não, segundo a minha fé, na verdade Jesus é Deus, é eterno e acabou. E aí nós vamos lá para frente. O próprio João faz esse tipo de trabalho teológico desde o início. Jesus é filho de Deus nos primeiros versículos, depois Jesus passa a ser o templo, depois quem passa a ser o templo no Evangelho de João é a comunidade, porque Jesus está no meio, o Espírito de Deus está no meio da comunidade, e aí no final Jesus vai ser aclamado como Deus por Tomé, que tem uma discussão teológica entre Tomé e João durante não só o Evangelho construído, que é dividido em 3 partes, segundo o que eu entendo, no mínimo 3, né? Tem alguns que fazem até 5 partes o contexto teológico de João. Então aí você tem essa base teológica para diversas construções que não desmerece o texto bíblico. Tá? Eu nunca acho desmerecedor o texto ser construído. Professor Marcos, então, olha para como o senhor vê, como o senhor não tem critério, com todo respeito. Eu usei Paulo para falar... Não, fica tranquilo, eu sei que quando a gente ofende, quando a pessoa se sente ofendida com a fé, ela já quer desmerecer o outro. Não, mas eu não tô te desmerecendo, não leva por esse lado, não. Não, Varão, entende uma coisa. Eu tenho muita ética, não leva pro lado pessoal, porque se o senhor levar pro lado pessoal, vai ser ruim. Eu não faço isso, eu não tenho essa característica. Eu já faço parte desse debate aqui há mais de 2 anos. Eu nunca desmereci ninguém. Eu tô trabalhando de forma textual. Eu tô dizendo que o senhor não tem critério. Escuta, deixa eu concluir. O senhor não tem critério porque eu usei o texto de Filipenses capítulo 2, o senhor disse que eu estava usando a fé. Agora o senhor usa Colossenses 1,15 para falar de primogênito e dizer que Jesus foi criado. É aqui que eu falo que o senhor não tem critério. Calma só um minutinho. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim, o senhor falou aí, eu não interferi em nada, só perguntei se eu podia. Agora eu vou questionar o que o senhor colocou. Só que você falou que eu usei a fé, eu não sei onde foi contra isso a fé, não sei. Não, tudo bem. Eu usei o mesmo critério. Tudo bem, vamos... Textual. Então tudo bem, vou usar o texto que o senhor usou aqui. Rosestine coutu fel, tu aurato protótocos poses kitseus. Essa expressão que o senhor usou para falar que Jesus foi criado, porque essa é a base. Esse texto não é base, porque primeiro, protótocos não é, e eu vou provar textualmente falando, protótocos, que é a expressão utilizada aqui para primogênito, é um adjetivo. E esse adjetivo é, na verdade, a junção de 2 palavras. A primeira palavra é proto, que significa raiz, ou seja, qual é a raiz de Jesus? Eternidade, Deus. Esse é o primeiro ponto. E tocos, ou seja, que ele é o primeiro a existir no universo. Não é que ele é o primeiro a criar. Volta a falar do proto que você falou aí. Proto é o quê? Proto é raiz. E a segunda? Protótocos. Eu tenho então raiz e primogenitura, ou seja, o primeiro a existir no universo. Tanto é que a construção que Paulo fala, a construção que Paulo fala baseado nesse adjetivo, esse adjetivo é Paulo qualificando Jesus. Ele vai seguir o texto, ele diz, porque ele é antes de todas as coisas, porque sem ele nada do que existe teria sido feito. Então ele vai mostrar que Jesus não foi o primeiro a ser criado, não, é o primeiro a existir. Porque se ele é a raiz de Deus, proto-raiz divina, como é que ele foi criado? Esse texto não fala de criação. Você está dizendo que primogênito, que é próton aí, que é primeiro. E aonde é que existir aí está no texto aí, e não criação? Não entendi. Você disse que primeiro é existir. Só que onde está o termo, o contexto de existir e criação indiferente? Eu falei que a expressão, o adjetivo protótocos é a junção de 2 expressões. Proto, na verdade, é raiz.
tá certo? Que é primeiro. E quando você vai pegar a expressão tona, que é existir primeiro, ou seja, o primeiro é existir. Tá. É isso que eu tô dizendo, a junção de duas palavras. Então, quando Paulo vai adjetivar, ele não tá falando que ele é o primeiro a ser criado. Ser criado primeiro é diferente de existir primeiro. E toda a construção teológica de Paulo é fundamentada nisso, Hebreus. E aí o contexto de criação, eu tô sem o original aqui, o grego, não tô conseguindo completar aí o seu pensamento. Mas aí fala pra mim então aí, primogênito sobre toda a criação. E o meu texto grego não tá aqui agora. Não, tudo bem, vai no português mesmo. Não, vai no grego que eu entendo também, mas vai me falando aí. Não, então, a questão é isso. Eu tô dizendo que esse texto, o adjetivo que Paulo usa, protótocos, não significa o primeiro a ser criado. Porque se eu vou fazer como o senhor fez, eu vou aceitar de forma superficial que Jesus foi criado, aí eu pergunto, de novo, quais são outros textos... Não me deixe no superficial, não gosto. Eu gosto de aprofundar. Eu tô dizendo superficial porque eu não vou abraçar essa ideia. O que eu tô dizendo é o seguinte, quais são os outros textos que Paulo usa que corrobora com essa teologia? Na teologia nós vamos chamar isso de estilo literário. Quais são os estilos literários que Paulo usa para falar que Jesus foi criado? Porque ele usa para falar que Jesus é o primeiro a criar, que ele cria tudo, tanto em Hebreus como Filipenses, Colossenses, é o que eu tô mostrando. Mas o senhor falou que esse texto fala de criação e não fala gramaticalmente. Lembra que eu disse o quê? Ele inicia esse texto falando de Jesus como primogênito da criação e depois ele vai em Colossenses e vai colocar Jesus como Deus, né? Como você mesmo já apresentou isso. Sim. Então, esses são os contextos. O que acontece com o texto bíblico é que ele vai crescendo teologicamente. Ele começa com uma base teológica, como foi o caso de Paulo, como é o caso de João, e aí faz Jesus se tornar divino no final dos seus textos, no final das suas construções. Então ele parte desse princípio criacionista. Não é isso que ele fez aí, no Colossenses 1 e depois no 2, você apresenta ele como divino? A questão é que esses Dá uma seguradinha. Paulo faz isso, João faz isso. Inclusive as escolas... Vai continuar nesse assunto aí? Têm esse contexto. Ô pastor, só um pouquinho que eu preciso passar aqui pro pastor Christopher, que o tempo correu aqui de um jeito extraordinariamente contra nós. Pastor Christopher Marques, o senhor, por favor, né? O senhor sabe como é que esse negócio funciona e o tempo muitas vezes é contra nós, né? As suas considerações, meu pastor. Bom, eu vou citar aqui o Credo de Constantinopla, de 381, que reafirmou o seguinte: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, mediante a qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, que para nós humanos e para nossa salvação desceu e se fez carne, se fez homem e sofreu, ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é a minha consideração deste Jesus que sempre foi e sempre será Deus. E o texto muito bem colocado aí, a ideia de primogênito não quer dizer que foi feito, mas o primeiro a existir na eternidade. Então, Jesus, se ele for feito, ele é infinito e não eterno. Né? Amém. Muito bem, pastor Christopher Marques, as suas redes, por favor. Instagram, @ocrismarques. Você pode me encontrar lá no YouTube também, Christopher Marques, e no Twitter, @ocrismarques. São os canais aí para a gente conversar e se comunicar. Maravilha. Meu pastor, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. E nós vamos agora para o break e daqui a pouco a gente volta. O debate da vida volta daqui a pouco. A
A campanha Aqueça uma Vida já abençoou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza. E você que ainda não participou, que tal juntar-se a nós para fazer a diferença? Separe roupas e agasalhos em bom estado, cobertor e faça sua doação. Nós estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, na Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe como oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça a sua parte. Ainda dá tempo. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Vem cá, você já se perguntou por que estamos tão contaminados com ideais não cristãos no nosso dia a dia? E pior, não sabe como é que chegamos onde estamos e se pergunta onde é que o mundo vai parar? Você já pensou que tudo isso pode ser resultado do ideal de uma única pessoa? Bora falar sobre isso? Central Antimarxismo, toda quarta-feira às 9h30 da noite no canal Movimento Influenciar do YouTube. Central Antimarxismo, análise das consequências negativas da influência do pensamento marxista na atualidade. Música boa, toca na vida. Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. Ou o colchão magnético Fotomag, conhecido como o colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas e previne vícios da má postura na coluna, combate estresse, insônia, fadiga e má circulação, melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem um dia melhor. Não muda de sintonia. Vida FM. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar, Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Instagram da vida? @Eu tô na vida. #tô seguindo. Menina, deixa eu te dar um toque. Oi, chefe, pode falar. Eu vi que você postou lá nas suas redes sociais o seu ponto de vista cristão e tudo mais. Mas olha, se posicionar dessa forma tão escancarada não é tão politicamente correto, né? Principalmente nos dias atuais. Pois é, muitas vezes o politicamente correto é aceitar como as coisas estão. E eu não quero e nem vou me conformar com as coisas deste mundo, não. Então, concordo com você. Não estou sendo politicamente correta. Estou sendo politicamente cristã. Politicamente cristão, uma análise do pensamento cristão com relação à política, desde o campo teórico até a aplicação prática. Às terças-feiras, 9h30 da noite, no youtube.com/Movimento Influenciar. Vida, tudo de bom. 12 99747 2010. Coloca a vida na sua lista de contatos. WhatsApp da Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, gente, já começou as nossas aulas presenciais da Faculdade Teológica Vida, não é, pastor? Muito bem, começou de um jeito que você não foi, você perdeu. Infelizmente, o que nós vamos fazer, né? Mas quem sabe você pode recuperar isso aí no próximo sábado, a partir das 9 da manhã. Cafezinho com açúcar, sem açúcar.
rapadura. Rapadura? Não sabia. Aqui, olha, eu não encontrei rapadura por aqui, não. Pois é, não, mas quem sabe aparece, né? Uma coisa eu sei, se tem rapadura ou não sei. Mas que tem teologia, tem. Então você pode vir aqui no próximo sábado, no nosso curso teológico de formação bíblica teológica vida, que já começou nossa primeira aula. E repito, eu perdi. Não, você pode recuperar. Você vai receber o seu material e vai ali dar aquela visualizada. Pode trazer a sua questão ou pergunta que tiver, mas não fique aí de fora. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Pastor? Foi prolegômenos, que são os primeiros rudimentos. Não é legumes, não é legumes. Prolegômenos. Então aprendemos aqui muito acerca da introdução sobre teologia e a nossa próxima aula será bibliologia. Olha, vamos que legal. Aprender sobre a Bíblia. Então não fica de fora. Você pode entrar em contato agora mesmo, já, nesse exato momento, no 11 9 3355 6677. É o WhatsApp, viu? Não esquece não. 911 ao contrário, né? Claro, 11 9 3355 6677. Próximo sábado, esteja conosco aqui para aprender muito sobre teologia. O nosso segundo trimestre já começou, não fica de fora. Aqui em São Paulo as aulas serão comigo, das 9 ao meio-dia, e em São José dos Campos com o pastor Edson Boaventura. Vou repetir o Grambel para você não esquecer. Vamos lá. 11 9 3355 6677. Até sábado, hein? Espero você. Grambel até ficou feliz agora, né? Opa, com celular, certeza. Chique né? demais, tudo não é muito não? Chique. Tá certo. 96.5. Debate da vida. De volta com Debates da Vida, última meia hora do nosso programa de hoje. Tem vídeo, chegou um vídeo. Opa. Mas que coisa boa. Não Bora importa lá? que foi nos últimos do 45. Vamos então, lá. acho que ele tava se arrumando lá. Não é, vamos lá, Alexandre vamos ver. Salgueiro? O vídeo dele, né, do Alexandre Salgueiro, e também o José Carlos Jacareí, que mandou um áudio. Vamos lá. Ok. Bom dia, aqui é o Alexandre Negão do São José dos Campos e penso que Jesus é eterno, sim. E qualquer outra falácia, um passo de narrativas de pessoas que cientistas acham que não sabem disso. Então, vamos ficar como PH, tô contigo hoje aí, PH. Oi, irmão, aqui é irmão Jacareí, irmão. Eu creio que sim, né? O nosso Salvador Jesus Cristo é eterno, assim como o pai dele, né, irmão? Porque todas as coisas foram feitas através dele e para ele. Porque o pai dele deu toda a autoridade, quanto no céu como na terra, está no nosso Salvador Jesus Cristo, irmão. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Pois é, então aí tanto o vídeo quanto os áudios aí estão cooperando com a nossa enquete que está agora. 12 a 88, ou seja, Jesus foi criado 12% e contra os que entendem que Jesus é eterno 88%. Deu uma mudadazinha de leve. Vamos ver aqui as participações dos ouvintes. O Odair Vieira, Jesus Cristo é o Deus de Israel, Isaías 43. Jefferson Gomes, o que pode ser dito é que a Escritura diz que tanto o Pai como o Filho, ainda que distintos e portanto duas pessoas separadas, são chamadas pelo mesmo nome. Luiz Missão diz assim: Jesus foi criado como filho, agora como ser, ele sempre foi eterno e sempre será eterno. Em João fala que ele era o verbo antes de ser gerado, e João já responde sobre isso. Como filho ele foi gerado, agora como ser ele é eterno. O Landinho diz assim: não posso comparar meu Cristo aos deuses gregos, onde o pai dos raios vem à terra e se deita com as mulheres e gera filhos semideuses e coloca Jesus em pé de igualdade com esses semideuses. Luiz Fernando, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto, diz ele. Silmara Silva, estou na dúvida. A palavra diz que Deus se fez carne e se fez, então foi criado. Porém, Jesus e Deus são um só. Então, não foi criado, já era existente. É isso?
Então, na verdade, quando a Bíblia fala que o Paulo vai explicar que Jesus ele era igual a Deus, né? Ele é que, embora sendo igual a Deus, não teve como usurpação, que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Então acontece o milagre do nascimento virginal de Maria, quando Deus introduz a semente santa de Jesus no ventre dela, para gerar então Jesus semelhante aos homens, para nascer aqui na terra, para ser gerado aqui na terra, para viver o período que ele viveu, nos limpar e nos lavar de todo o pecado, e para a cruz do Calvário nos salvar e nos garantir a salvação eterna. Muito bem, voltamos então aqui para a mesa. Pastor Marco, o senhor quer continuar fazendo a sua colocação lá acerca de que o senhor disse então que há textos que corroboram, obviamente, com o fato de que o Cristo é eterno, mas o senhor entende também que alguns textos vão apontar ou dar uma possibilidade de ser o contrário, de Jesus ter sido criado? Então, é o que eu já mencionei. A dualidade do texto é importante para a gente perceber que eles vão fazer o crescimento teológico dessa ideia de Jesus divino, eterno e tudo. A gente não pode descredibilizar isso só porque a gente criou uma teologia que tem que favorecer Jesus como eterno. O debate dentro desses textos tinha dentro da própria comunidade. Existiam dúvidas até mesmo de Jesus ser Deus. Nos textos de Mateus, por exemplo, tinha comunidade lá nos Mateus 28, se eu não me engano, ele fala sobre isso. Tinha alguns que duvidaram que ele ressuscitou, então essas questões sempre foram debatidas. A ideia aqui não é descredibilizar que Jesus é Deus ou nada, é mostrar no meu debate, como teólogo, como arqueólogo e como pesquisador, de que essas dúvidas existiram na antiguidade, e aí o texto foi fortalecendo a teologia para dar o sentido de que Jesus é Deus. O Logos em João, que a gente está falando aqui, Philon vai fazer especulações sobre ele o tempo todo, né? Da derivação do Templo de Jerusalém, a própria teologia sacerdotal. Tem textos assim, Fletcher e Lois, que são pesquisadores nessa linha teológica da divinização, tanto do Logos como de Jesus, eles apresentam o Logos também na própria divinização, e aí naquela luta de Jacó com o anjo. Ele fala sobre a questão até do Logos ali naquele contexto. Então assim, quando a gente fala do Logos, igual aqui, falar em 30 segundos, que nem foi dito pelo outro pastor, é muito pouco para a gente debater uma questão tão importante teologicamente, mas que para aqueles grupos foi usado um fio do texto para fundamentar que Jesus é Deus, que Jesus é eterno. E isso para a teologia cristã, para nós cristãos, já basta. Mas quem é pesquisador começa a querer entender por que ele usou isso, qual a intenção. Quer dizer, o Logos é usado como sumo sacerdote também em textos, em comparação a sumos sacerdotes textuais do primeiro século, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a ideia do Logos, que vem no quarto século, terceiro século, que influencia a teologia judaica e depois a cristã, parte do princípio dessa identidade divina. O Logos é divino em alguns aspectos da teologia judaica e depois cristã. Então é isso que Mas essa não seria a linguagem bíblica de Gênesis a Apocalipse? Não, a linguagem já é antes da bíblica, ela é porque ela é interpretada a partir do grego, do pensamento grego também, né? E aí foi usado até Aristóteles e outros aí no texto. Mas professor, ela passa, é uma interpretação, né? Professor, só respondendo aquela questão que o senhor perguntou, talvez eu tenha sido superficial, né? A expressão nesse intervalo deu só para eu concluir aqui. Protótocos, então vem de proto, né? Que é raiz, e o verbo ticto, que é gerar, que é criar, que é desenvolver e que é produzir, segundo a gramática de Dan B. Wallace. Então, quando fala de protótocos, por isso que não tem a condição de dizer que ele foi o primeiro criado a ser gerado. Na verdade, definir dessa forma vai ser uma definição que o termo não traz. Na verdade, protótocos nesse contexto pela teologia que se construiu no estilo literário do autor, no caso aqui Paulo, é o primeiro a gerar, é o primeiro a criar, é o primeiro a desenvolver. Sim. E isso coaduna com Gênesis capítulo 1, e vai muito bem aquilo que o senhor está dizendo na ideia da junção de Gênesis capítulo 1 com João capítulo 1, quando ele coloca o Logos da mente pensante, da cabeça criadora e da mão que tudo faz no universo. Sim. Muito bem. Só pra, diga, professor. Quando usa João 1,
a gente precisa entender que o João 1, na verdade, é a coroa do texto, né? Ele fecha o texto. Sim, sim. Não é o primeiro, não começou com João 1 o texto. Sim. Ele começa do 1:18 para frente. É o desfecho, né? Na verdade é de frente para de trás para frente. É exatamente isso que João está fazendo. Ele está construindo a identidade da eternidade de Jesus. Uhum. E aí ele precisa colocar esse texto que é a coroa. A mesma coisa do Gênesis 1. Gênesis 1 é escrito depois do Gênesis 2, cronologicamente falando. Porque eles vão precisar fundamentar a fé no Deus de Israel, no caso de Gênesis, e João na fé no Deus Jesus, no caso dos cristãos. Que para mim não desmerece nada a beleza do texto e a grandeza do que é revelado para os cristãos da época. Só que esses pequenos insights que estão nos textos traz essa dualidade. Agora, é claro, eu tenho fé, você tem fé, nesse caso, no caso falando assim do escritor, né? Eu tenho fé como escritor do texto, ele tem fé. Eu vou fundamentar a fé que Jesus existiu sempre. O senhor como cristão, o senhor crê que Jesus é eterno ou foi criado? Essa pergunta é sempre para querer provocar o teólogo liberal, né? Não, só tô querendo saber. Milhões de ouvintes. Eu vou falar. Tem um texto do Gênesis que diz que quando... É o Gênesis? Não, como eu sou do Novo Testamento, mas se eu tiver errado o texto, vocês me falam. O Espírito volta a Deus, certo? Eclesiastes. Quando eu tenho Então, quando essa questão é Jesus, o humano, o feito corpo, foi criado porque precisou de um corpo humano. Agora ele, desde de início, tem essa questão do Espírito, Jesus sendo o Espírito, não o Espírito Santo, Jesus, o Espírito dele criado ou seja, formado desde sempre em Deus. Aí é claro, eu também, né? Você também, nós também. Então, de certa forma aí, o senhor entende Agora, a beleza do que Jesus consegue fazer. Eu querendo, sabe o que eu acho que é maravilhoso nisso, nessa debate? Eu sei que vocês ficam bravos, eu nem leio mais os textos escritos aí do povo que deve estar me xingando pra caramba. Mas eu sei que eles me xingam de forma gospel, né? Herege, filho do cão, essas coisas. Mas o que eu acho lindo é que quando a gente vê a possibilidade desse ser humano, né? Eu falando de Jesus como humano, e fazer tudo o que ele fez, agir como ele agiu e mudar a história humana como ele mudou, é muito mais grandioso e prazeroso imaginar que Deus usou um homem como esse que se entregou e falou assim, eu sou filho de Deus, e aí Jesus tem o poder do Espírito Santo sobre a vida dele e faz o que fez. Amém. Então, eu acho tão belo quanto Jesus ser simplesmente Deus, vem aqui, faz tudo, porque aí não tem segredo, aí é fácil demais. Eu sou Deus. Nossa, simplesmente Deus foi forte. Eu acho belo, é por isso que eu brigo com esses textos. Ele falou assim, se ele foi criado, vai ser tão belo quanto ele ser eterno. Amém. Então eu não tenho problema de duvidar. Agora, a princípio, a priori, como cristão, a gente entende a eternidade. Mas seria lindo ele ser criado, seria maravilhoso. Sem problema para teologia. Amém. Os dois trouxeram as dicas culturais? Sim. Ok. Então, infelizmente, né, vai começar a choradeira. Oh, meu Deus, já vai acabar o programa. Vamos às dicas culturais. Debate da vida. Dica cultural. Muito bem, vamos lá com o professor Marco Brito. Não, vamos aqui primeiro aqui com o pastor PH, que hoje ele veio armado aqui. Cadê o martelo do Thor? A segurança levou embora? A segurança? O camarada veio armado com o martelo do Thor. Olha, tá vendo? O pastor é um cristão fervoroso, mas veio com... E anda armado. O pessoal anda armado, cara. Eu sou igual o Pedro. Deus do trovão norte. Então vamos lá. Pastor PH, sua dica cultural, considerações finais. Tudo junto? E depois as suas redes. Bom, então vamos lá para dica cultural. Você que gosta de obras, assim, eu indiquei várias obras antes de eu falar da que vai aparecer na sua tela antes disso. Um extraterrestre na Galileia, Jesus existiu ou não existiu, de Bart Ehrman, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, George H. Ben, Pilatos e Jesus, a descoberta do Jesus histórico de André Chevitarese. É verdade, irmão. Você que tá no meu Instagram lá e perguntou do André Chevitarese, eu não lembrava que era eu que tinha indicado. O livro tá na minha mão, vou te mandar a foto, tá bom? Achei que tinha sido o Christopher que tinha falado. E como Jesus se tornou Deus ou não. E a obra que eu queria que você se atentasse, essa que aparece na sua tela agora, você que acompanha pelo YouTube, você que tá nas ondas do seu dial, é Doutrinas Centrais da Fé
cristã. Origem e Desenvolvimento, J.N. D. Kelly, um pós-doutor em História da Igreja. Ele que trabalha muito a linha da patrística. Se você gostar dessa área, cara, vai lá, porque você vai pegar do início do 2º século, do 3º século até o 5º século, tudo que foi discutido com relação à cristologia. Eu queria finalizar com um texto, antes de falar minhas redes sociais. 1 João capítulo 3, versículo 16, em grego diz assim: Kai homoligomenos mega estin tutis Eusebian mysterion hos ephaneroti en sarki edicaioti en pneumati ofti angelois ekericte en etnesim episteuti en cosmo anelempti en doxe. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, a expressão sarki, aqui o grego em sarx, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz assim: Oti enautu katoikei pantopleroma oth tis teótetus somáticos, porque nele habita corporamente toda a plenitude da divindade. Para mim é um prazer estar aqui. Você pode me achar no Instagram, prpaulo.oliveira, no Facebook, pr.paulohenrique e também no YouTube, pr.paulohenrique. Sabe por que eu tô aqui, pastor Fabrício? Porque a vida é tudo de bom. Um beijo no seu coração. Hoje não tem mexã. E se levar uma, tem! O martelo de Thor vai cantar bonitinho. Deus abençoe, um prazer estar aqui. Vamos lá. Professor Marco Brito, suas considerações finais, a sua dica cultural, né? E as suas redes, por favor. Eu agradeço aí a todos pela paciência, da paciência dos pastores que falaram aí. Eu sempre estou acostumado, eu já estou acostumado com o contraditório e às vezes a irritação de alguns, né? Mas eu não me preocupo, porque eu sei que a fé é complexa e as pessoas acabam se sentindo atingidas diretamente. Nunca é essa a intenção. Quem faz arqueologia, que nem eu fiz, eu fui até Israel fazer esse tipo de pesquisa para poder discutir assim os temas muito mais voltados à história do que ao próprio texto. Não que eu tenha estudado, eu fiz o meu texto de doutorado é sobre o Evangelho joanino e sobre a angelomorfia de Jesus, né? Ou seja, quando Jesus é humano divinizado, é possível, não é? A criação ou a existência e tal. Então, assim, a gente quando olha o texto por si só, como foi dito aí várias vezes pelos pastores, não tem como você falar assim, não é, aqui o texto diz isso, é óbvio, o texto tem que dizer isso. Mas quando a gente vai fazer pesquisa, certas coisas que estão lá na história mostram por que e como foi essas construções. Então aí eu deixei um livro aí de hermenêutica do Novo Testamento, Klaus Berger, né? Inclusive o meu professor de doutorado, de mestrado, foi orientando dele, assim como o de doutorado foi orientando do professor desse, que era de mestrado, do Klaus Berger. Então os dois trabalhavam muito esses temas. Tem também um outro aqui, que é o Lexo, que aí é o Lexo do grego, Novo Testamento, que eu gosto muito, que aí eu achei ali, não deu tempo quando o professor estava falando, eu falei, e agora onde eu vou encontrar? Não queria deixar ele falando e sair das costas. Mas a gente usa esses textos também. E eu quero agradecer aí a oportunidade dos irmãos que estavam bravos. Entenda que o meu debate é sempre a possibilidade de o texto estar falando uma coisa e dentro do contexto por que ele está falando esta coisa. Essa é a minha ideia de tentar mostrar que há a possibilidade de ser diferente. E isso não desmerece o texto bíblico nem a beleza do que é construído. O que importa para nós é entendermos a Bíblia da melhor forma possível, para que a gente não perca a essência do que Cristo ensinou, do que Deus é realmente, porque se a gente não souber interpretar ela direito e qual é a importância dela, vai fazer o que muitas pessoas acabam fazendo aí, distorcendo a realidade. E demais é isso, eu agradeço, muito obrigado. As suas redes... marcobrito@gmail.com. Prof. marcobrito@gmail.com. Marco Brito? marcobrito@gmail.com. Maravilha. Gente, muito obrigado. Agora vamos às nossas... a minha consideração final. Debate da vida. Considerações finais. Bom, eu acredito que seguindo aqui até o resultado da nossa enquete, que a gente vai falar daqui a pouquinho,
É um consenso entre o cristianismo de que Jesus é Deus, é eterno, não foi criado, porém textos como foram citados aqui, muitos, e dentre eles aqui Colossenses, ao primogênito de toda criatura. E como também foi aqui explanado pelos nossos participantes, eu creio que Jesus não é o primogênito como sendo o primeiro. Davi foi chamado do primogênito dos reis, só que Saul foi rei antes dele. Mas sabe, aquele que teve a preeminência, o Jesus foi o ponto de partida. A partir de Jesus criou-se todas as coisas. Alguém disse também em dado momento, um participante, que Jesus não criou. Porém, o texto de Colossenses diz sim, que tudo foi criado por ele. Está dentro do contexto, capítulo 1, versículo 12 e 20. Então, Jesus foi chamado de Deus por Tomé, como também aqui foi mencionado, e Jesus é de fato Deus. Ele fez coisas que Deus faria. Ele perdoou pecados, o próprio Tomé também aqui citado aqui o chamou de Deus. E ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor de todas as coisas, é o nosso Deus. Então, nós não temos como negar que Jesus seja eterno. Isso iria contra também uma doutrina fundamental cristã, que é a Trindade. Então, nós sabemos que Deus é um, porém com a sua unidade composta. Um único Deus em essência, composto por 3 pessoas distintas e iguais em poder: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, claro que Jesus não é o Pai, ele é o Filho. Tem muita gente que confunde isso também. Mas o próprio Jesus chamou o Pai de Deus. Claro, ele estava encarnado, a sua posição de encarnado é uma coisa. Agora, em João 17, ele vai dizer ao Pai: torna-me a dar aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, quando tudo isso fica evidente, e está evidente nas páginas das Escrituras, então é aí que a nossa fé se fundamenta. Agora, como é que nós não vamos falar de fé também? Uma vez que a fonte do nosso debate é as Escrituras, é claro que não temos como considerar que algum autor bíblico ali não fosse entender também dessa maneira. Aliás, os critérios que foram usados para a formação do cânon já atribuía aos escritos coisas que fossem diferentes da espiritualidade ali já defendida pela doutrina dos apóstolos. Os livros não eram nem aceitos. Apostolicidade, exatidão doutrinária. Então, com certeza, os escritores bíblicos falaram a mesma coisa. Então, nós temos aí vários textos que, segundo aqui, na minha opinião, eles evidenciam que sim, Jesus sempre foi eterno. Eu quero finalizar aqui com um trecho, uma porção de Colossenses capítulo 1, que vai dizer o seguinte, do versículo 12 a 20, uma porçãozinha só. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, eu respondendo a pergunta do debate de hoje: Jesus foi criado ou ele é eterno? Jesus é eterno. Muito bem, vamos ver aqui como é que finalizou a nossa enquete. Jesus foi criado, 11%. Jesus é eterno, 89%. Vamos aqui também ver agora a nossa Word Cloud, as palavras que foram mais ditas aqui ao longo do programa. Primeiro, Jesus. Segundo, eterno. E terceiro, verbo. Gente, muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe demais, e a gente espera por você, amanhã também, e com certeza com mais um assunto abençoado. Carinha de todo mundo aí na tela, ainda tem todo mundo na tela aí? Tem? Então vamos lá, aquele tchauzinho chique, bye bye, até amanhã se Deus quiser, fica na paz. Você ouviu o Debate da Vida. De volta amanhã, às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play.
Música premiada, o combo perfeito de música boa com os melhores prêmios do... Fala aí, José Carlos. Planeta Marina. Tá de volta, hein? É nóis. Tamo junto. É isso aí. Toda vez que tocar Geiber Dias aqui na vida, anote o dia e o horário que você ouviu Liberta